O que acontece com aqueles que não querem se submeter ao senhorio de Cristo? Jesus Cristo, ele é o Senhor. No programa EBD Comentada Online de hoje, edição Jovens, estaremos estudando sobre isso. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez no canal. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Hoje nós estamos dando sequência aí ao nosso segundo trimestre de 2023, lições bíblicas jovens, com o tema encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. E o Salmos de hoje é o Salmos 2, que nós vamos estudar sobre o Messias já veio. Essa aula será ministrada no dia 16 de abril de 2023. As aulas aqui são gravadas com antecedência, inclusive esse dia é o dia que eu e minha menina princesa, minha esposa, estaremos completando 12 anos de casado. Nós contamos com as vossas orações. Bom, nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas, te rendo graças por mais essa oportunidade de estar aqui para realizar mais esse programa, Senhor, dando, Senhor querido, esta aula, essa lição tão importante, que o Senhor possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos aprender e praticar a Tua Palavra. Aproveito para orar por cada professor, que o Senhor venha ajudá-los, que eles possam dar uma boa aula. Não deixe eles desistirem, Senhor, não deixe desanimarem. Mesmo, Senhor, que a situação que esteja visualmente diante deles, Senhor, seja, Senhor, desfavorável. Talvez alunos que às vezes não estão muito comprometidos, que não estão muito interessados, mas não deixe eles desanimar por isso não, Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor querido, que eles estão para dar aula, eles estão para aprender, então eles têm um benefício porque estão estudando, eles têm algo como compromisso de estudar, que eles possam visualizar por esse lado também. Então, os alunos, dá ânimo para que eles possam estar aprendendo. Os jovens têm sido bombardeados em vários lugares, Senhor. Seja na escola, seja na faculdade, seja no dia a dia. Que o Senhor venha proteger os jovens, guardar suas vidas, não deixar com que eles venham se entregar, Pai querido, a coisas que é desagradável ao Senhor. Quantos que não te servem, que estão aí, Senhor, caminhando dentro de um caminho de dor, de um caminho de sofrimento, de um caminho de perdição, mas o Senhor tem poder de salvar. Salva os jovens que não te servem ainda, faz uma grande obra, essa mãe que está preocupada com esse filho, esse pai que está preocupado, Deus tem trazido desestrutura para esse lar, mas tu pode salvar, tu pode libertar, tu pode transformar. Eu entrego em tuas mãos também a família, eu entrego esse marido, essa esposa, esse casamento, que o Senhor traga paz nesse casamento, traga harmonia, traga comunicação, que o marido cumpra o seu papel de marido, a esposa cumpra o seu papel de esposa, esse filho entenda o que é honrar pai e mãe, é bíblico, quando ele não honra pai e mãe, esse filho ou essa filha, eles estão debaixo, fora da bênção do Senhor, eles estão debaixo inclusive de Pai querido, de um juízo do Senhor, então que eles possam honrar seus pais, sua mãe, Pai querido, Pai amado, nos dá uma aula abençoada mais uma vez, abençoa o programa, estamos inscritos, estamos membros do canal, toca no coração para que as pessoas possam ser alcançadas através dessa programação, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, amém. Bom, o texto principal da nossa lição de hoje está em Salmo 2, versículo 7 e 8, que diz: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Resumo da lição, a lição se encerra, se resume em: quem se submete ao reinado e ao senhorio de Cristo, de Jesus Cristo Jesus, tem sua vida completamente ordenada por ele. Então, nós vamos durante toda a lição prestar atenção que quando nós nos submetemos ao reinado e ao senhorio de Cristo, a nossa vida é ordenada pelo Senhor. Objetivos da lição: mostrar a rebelião contra o ungido de Deus, conscientizar de que um dia o ungido pedirá conta aos insurgentes, aqueles que não querem obedecer, e explicar o chamado à rendição e à submissão ao ungido.
Texto bíblico está no Salmo de número 2, de 1 a 9, e nós vamos fazer menção aqui, colocando na tela para lermos juntos. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? É uma pergunta. Estamos aqui fazendo uma leitura na Almeida Revista Corrigida, tá? Então tem uma pergunta aqui, ó. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Aí é dito primeiro uma pergunta, por que eles fazem isso? E é dito que os reis se levantam, os príncipes contra o seu ungido, e olha o que eles dizem. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira e no seu furor e os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de olheiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Então, era até o 9, eu li até o 10 aqui para vocês, tá? Vamos lá, interação. Essa parte aqui é para vermos como é que a aula vai ser ministrada, tá? Tá mais endereçada também aos professores, mas você que é aluno também fique atento aí. Prezado professor, prezada professora, nesta terceira lição do trimestre estudaremos o Salmo 2. Nós estudamos na primeira lição sobre um panorama do livro de Salmos. Na segunda lição, estudamos sobre o Salmo 1, a diferença, dois caminhos, o justo e o ímpio, tá? E hoje nós estamos estudando aí o Salmo 2. Seus alunos devem entender que este é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? É um salmo que fala sobre Jesus, apesar de não mencionar o nome dele, cujo propósito é mostrar que o reinado de Cristo nunca terá fim. As nações até os dias atuais insistem em rebelar-se contra o ungido do Senhor, revelado pelo salmista. E é verdade, muitas pessoas se levantam contra Deus, não querem saber de Deus. Isso é uma realidade. O inimigo fez de tudo para que o Salvador não viesse ao mundo e não cumprisse a sua missão. Entretanto, haverá um tempo que o reino do Senhor será plenamente estabelecido nesse mundo. Então, nós temos aí essa interação para entendermos do que vai tratar, e é isso que você vai passar para a classe. Vai mostrar que o reino de Jesus não tem fim e que um dia esse reino será estabelecido e aqueles que não quiseram se submeter ao Senhor, eles serão punidos nesse caso. Introdução. A história é marcada por impérios que tentaram dominar o mundo. Se você está chegando pela primeira vez, todas as vezes aqui que o texto aparecer em preto, eu estou lendo a mesma coisa que está na revista. Se aparecer vermelho, marrom, azul ou qualquer outra cor, é um comentário, tá? Ou é um versículo bíblico. Existiram vários impérios durante o tempo bíblico, mas alguns dos mais importantes são Império Egípcio, você vê ele lá no tempo de Moisés predominando, tá? Império Assírio, tá? Que foi aquele que levou o reino do norte. Havia no tempo de Davi um reinado só. Salomão um reinado só. Quando Salomão morre, o reino é dividido. 10 tribos, reino do norte, 2 tribos, reino do sul. Então o Império Assírio levou. Não era Síria, começando com S, Síria. Não é Síria. Síria é de Naamã. A Síria era um império. O Império Assírio levou as 10 tribos no cativeiro. Depois veio o Império Babilônico, que levou as 2 tribos, o reino de Judá. Tá? Na época que foi Daniel, Misael, Azarias, Ananias, enfim. Império Persa, que veio depois do Babilônico, caiu o Império Babilônico, veio o Persa. Na época que Ciro liberou para voltarem os judeus, o Império Grego, tá? E o Império Romano, que nós vemos no Novo Testamento. Todos esses impérios já se levantaram. Até hoje há líderes que possuem a utopia. O que é uma utopia? Uma fantasia. É um sonho irreal
de dominá-lo. Dominar o quê? Dominar o mundo. Nesse caso, eles tentam, né, dominar, mas não conseguem. O Salmo 2 mostra que há um rei em que o seu reinado nunca terá fim. Veremos como as nações insistem em rebelar-se contra esse rei. Como este pedirá conta dos homens e, finalmente, como que o rei messiânico apela para que os reis se rendam ao seu senhorio. Então vamos lá. Tópico 1, a rebelião contra o ungido de Deus. Nesse tópico nós vamos tratar dos seguintes assuntos. Ponto 1, a importância do Salmo 2. Ponto 2, a rebelião das nações. Ponto 3, rebelião contra Deus é tolice. Então vamos lá, a importância do Salmo 2. Vai fazer aqui um apanhado sobre o Salmo. O Salmo 2 está, aí eu grifei para vocês aí, ó, na categoria dos salmos régio. O que é um salmo régio? É um salmo messiânico. Segundo os estudiosos, é possível que os salmos régios se refiram a Davi ou a algum rei de Israel. Então, a princípio, esse salmo está sendo escrito para um rei, ou, né, Davi ou algum outro rei de Israel. Porém, ele não para no rei. Ele faz menção de algo que só pode ser cumprido através de um rei divino, não um rei humano. Por isso nós sabemos que esse salmo tem uma ligação diretamente com Jesus, tá? O ponto importante é que esses salmos são uma descrição do reino messiânico. Então, o aluno jovem, né, você está dando aula para a classe jovem, ele precisa entender isso. Ah, o que é um salmo messiânico? É um salmo que faz menção de Jesus. Mas não está falando o nome de Jesus, não precisava falar o nome de Jesus. Mas os aspectos que estão sendo tratados mostra que está se falando de Jesus. A princípio, quando o salmo foi escrito, estava se falando para um rei. Só que isso vai além de um rei humano. Muito além de um rei humano. Por isso, nós sabemos que está se falando de Jesus. Não por acaso, o Novo Testamento aplica o Salmo 2 à pessoa de Jesus, tanto na perspectiva do ministério terreno. Então, o Salmo 2 aponta para o que Jesus realizaria terrenamente falando, quanto na perspectiva futura. Aí já está falando do reinado de Cristo mesmo, daquele que implantará o seu glorioso reino na terra. Em Mateus 3,17, a expressão "Este é meu filho amado" tem a ver com Salmo 2,7. Quando Jesus vai passar pela água do batismo, Jesus passa pelas águas, né? Alguém talvez pergunte assim: ah, pastor, ou pergunte para você que é professor, mas por que Jesus teve que passar pelas águas? Ele estava se identificando com aqueles que ele iria morrer. Jesus não tinha pecado, mas o batismo mostra uma identificação. Tá bom? Só para você poder entender por que ele passa pelas águas. Apenas para cumprir toda a justiça. Atos 4, versículo 25 a 28, o evangelista cita os versículos 2, Salmo 2, porque Salmo não tem capítulo. Olha aí, eu já disse que por causa do hábito a gente acaba falando capítulo, mas depois a gente volta novamente. Salmo 2, versículo 1 e 2. O que diz Atos dos Apóstolos? Nesse caso, tá? Atos, capítulo de número 4, versículo 25 a 28. Vou colocar aqui na tela para você, porque não tá aí. Atos 4, 25 a 28. Vamos ler juntos aqui. Diz assim: que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste. Então tá falando contra... Aí ele tá explicando e falando que está se falando contra Jesus. Se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo quanto o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se haveria de fazer. Então você vê que aqui no Novo Testamento está se mencionando, nesse caso, o Salmo 2, 1 e 2. E aplica a perseguição registrada no Salmo a Jesus, tá? Que está aqui. Em Hebreus 1:5 e 5:5, você verá paralelos bem claros da passagem do Salmo. Vamos ler aí também Hebreus, nesse caso, deixa eu colocar para você aqui, Hebreus 1:5. Vamos lá. Hebreus 1:5.
e depois 5:5. 1:5. Diz assim: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Não disse. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Agora Hebreus 5:5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então você está vendo aqui que está fazendo menção do Salmo 2, nessa parte também. Por isso o Salmo 2 é muito importante para nós cristãos. Muito importante. Qual é a lição principal desse ponto? Desse ponto aqui, a importância do Salmo 2. A lição principal do Salmo 2 é que Jesus é o rei messiânico prometido por Deus, cujo reino será estabelecido na terra. Este salmo, veja bem que na oração do Pai Nosso é dito assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, tá vendo? Então, reino estabelecido na terra. Enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja, tá? O reino está sendo proclamado pela igreja. A igreja anuncia a chegada do reino, como Jesus começou anunciando a chegada do reino, como João Batista anunciava a chegada do reino, e a igreja continua proclamando esse reino. Mas um dia esse reino vai se estabelecer na sua plenitude, totalmente. Tá? Este salmo é frequentemente aplicado ao ministério terreno e futuro de Jesus no Novo Testamento, mostrando a importância do Salmo 2 para os cristãos. Então esse aqui é o resumo desse ponto 1, a importância do Salmo 2. 2. A rebelião das nações. Quem é que se rebelia contra Deus? Quem é louco o suficiente? Mas existem coisas que acontecem nessa situação. Enquanto o Salmo 1, os justos refletem sobre a palavra de Deus e praticam, aqui a terra está em revolta contra o céu. E os seres humanos tramam contra ele. Não há como tramar contra Deus, mas eles tentam. Eles querem zombar, eles riem, escarnecem, mas são limitados. Podemos ajuntar riquezas e partir sem um centavo, não temos como levar nada. Podemos fazer um império. E muitas vezes essas pessoas ficam esquecidas. Então não adianta tramar contra Deus. É perda de tempo. O Salmo está estruturado em 4 blocos de 3 versículos cada. Então você pode pegar o Salmo 2 e dividir ele em 4 blocos. Versículos 1 a 3, versículos 4 a 6, versículos 7 a 9 e versículos 10 a 12. Não é todos os salmos que vão ser divididos em blocos da mesma maneira que aqui está esse. Às vezes pode ser do versículo 1 ao versículo 5, do 1 ao 2. Então, não necessariamente isso aqui é uma regra, tá? Mas esse salmo, pelo assunto que ele trata, ele está dividido. Porque como é que se divide alguma coisa em blocos, em parte? De acordo com o assunto. Tem o assunto principal, é um salmo messiânico, e aí vai se dividir, tá? É um salmo messiânico, mas está falando do que dentro de ser um salmo messiânico, certo? O primeiro bloco diz respeito à rebelião dos gentios contra a autoridade de Deus. Nós já vimos isso. O versículo 1 inicia com uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica, ela não exige resposta, é só feito, porque na verdade não tem nenhuma resposta. Por que se amotinam as nações? Versículo 1. Essa pergunta, na verdade, revela a presunção dos reis das nações ao se voltar contra o Senhor. No livro de Isaías, Deus, usando o profeta, ele faz uma denúncia para aqueles que estão construindo ídolos, pensando que esses ídolos vão salvá-los da mão de Deus quando viesse com seu juízo contra aquelas nações da época que Isaías está profetizando. E eles pensavam, inclusive, eles encorajavam um ao outro, né? Tem até um texto, eu vou colocar aqui na tela, aproveitando essa oportunidade, tem até esse texto aqui que eu vou colocar na tela, que as pessoas usam de forma muitas vezes errada, porque eles usam como se fosse um encorajamento para um cristão, e esse texto aqui não está encorajando para fazer a obra, ele está encorajando para pecar diante de Deus, que é Isaías capítulo 41, versículo de número 6, que está dentro do texto onde eu estou explicando sobre as nações quererem se livrar da punição, tá? Porque você pode ver aqui, se a gente puxar aqui, ó, calai-vos perante mim
Isaías 41, tá? Versículo 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre os reis? E os entregou sua espada como o pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde um princípio? Foi o Senhor. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Aí ele vai fazer uma denúncia. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Aí alguém pega esse texto isolado e quer falar sobre encorajamento. Esse texto não está tratando de encorajamento. Tem muitos textos na Bíblia que tratam de encorajamento, mas esse aqui não está tratando disso. Muito pelo contrário, olha o que o texto diz no versículo 7. Você tem que analisar o texto dentro do seu contexto. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, então animou, tá vendo? Ó, um ao outro ajudou o seu companheiro e disse, esforça-te. Aí, aquele que faz a construção do ídolo animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é, então com pregos o firma, para que não venha mover. Então eles estão confiando em deuses criados por mão humana, para poder se livrar do juízo de Deus. E Deus está se rindo deles. Deus está rindo, melhor dizendo, deles. Por quê? Porque isso não os livrará do juízo do Senhor. O problema é que eles se levantam contra o ungido do Senhor. Na verdade, levantam-se contra o próprio Senhor. E quem se levanta contra o Senhor, o que vai acontecer? Ele vai perder. Quando Saulo, na sua ignorância, sendo um fariseu, pensando que estava fazendo uma obra para Deus, perseguia a igreja, quando Jesus tem aquele resplendor de luz e Jesus fala com ele, ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele diz, quem és, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele estava perseguindo a igreja. Então Paulo estava se levantando contra o próprio Cristo, contra o próprio Senhor da igreja. Então essas nações aqui estão se levantando contra o próprio Deus. Até porque, se levantando contra o rei da época, que tinha sido estabelecido por Deus, se levantava contra o próprio Deus. Essa pergunta, na verdade, revela a presunção dos reis das nações ao se voltar contra o Senhor. Eles se preparam, planejam estratégias, acreditando que terão êxito em seu propósito. Então eles estão se levantando, pensando que podem até atacar, se for o caso, o povo de Deus, só que o povo é de Deus. Então eles estão se levantando contra o próprio Deus, nesse caso. O problema é que eles se levantam contra o ungido do Senhor, na verdade, levantam-se contra o próprio Senhor, e aí tá aí, tá? As nações gentias estão enfurecidas e se rebelam não apenas entre si, mas também contra Deus, com o objetivo de se insurrecionarem. É uma insurreição. Não somos mais subordinados a ti. Os gentios estão tão agitados como o mar tempestuoso. Mas não adianta essa agitação. Não há ninguém que pode se levantar contra Deus. Deus é paciente. Ele usa uma coisa chamada longanimidade. E é uma coisa que, às vezes, nós temos problemas para entender. Porque há muitas injustiças realizadas nesse mundo. E nós, como sabemos que Deus é justo, nós esperamos que Deus venha trazer um juízo imediato. Deus não trabalha na ótica humana. Deus sabe como fazer, Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como agir. Então Deus não trabalha na ótica humana. Então não fique decepcionado. Muitas coisas acontecem, nós temos que orar, pedir a Deus que tenha misericórdia, pedir a Deus que salve até pessoas que estão aí praticando a maldade, porque é bíblico, Deus quer que nós façamos isso. Porém, orar por essas pessoas, porém, não podemos deixar com que a situação aparentemente sem solução, aparentemente, porque vai haver uma solução no final, nós venhamos nos desanimar e abandonar nossa fé, tá? Eles acham mesmo que terão autonomia para romper o domínio divino, bem como seus planos. Não tem como. Os homens, por desejarem viver no pecado sem restrições, buscam se libertar de Deus e tornarem-se seus próprios deuses para poderem cometer
toda sorte de abominações. Não viu no livro de Isaías eles fabricando os deuses com as suas mãos? Então, ou eles fabricam deuses, estátuas, ou eles se colocam como deuses. No tempo de Nabucodonosor, ele diz: não fui eu com meu braço que edifiquei toda a Babilônia? E naquele momento o juízo de Deus veio sobre ele, porque Nabucodonosor, ele era apenas um instrumento que Deus usou para poder punir o seu povo da desobediência, mas também depois ele e a sua nação também seriam punidos, porque eles também eram desobedientes. Só que ainda não estava na época da punição da Babilônia, estava na época da punição do povo de Deus. Mas depois chegaria a época da punição da Babilônia. É meio estranho, né? Deus usar um povo mais ímpio do que o seu povo para puni-lo. Mas só que depois chega a hora daquele povo também. Os homens, por desejarem viver no pecado sem restrições, né? Como eu já disse, né? Então, os primeiros cristãos aplicaram essa passagem na perseguição que eles sofreram em Atos 4, 25 e 26. No contexto do Novo Testamento, o Senhor Jesus é o ungido, o Cristo de Deus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Então, o que o comentarista diz aqui? Ele diz que os cristãos, quando tinham ciência desse escrito do Antigo Testamento, eles aplicaram a eles, na época, o sofrimento que eles estavam vivendo. E o ungido que é dito lá no Salmo 2, ele é ligado a Cristo no Novo Testamento. É claro que no Antigo Testamento esse ungido provavelmente era um rei, fosse Davi ou outro rei, mas era uma autoridade constituída por Deus. Então, se as nações se levantam, não tendo juízo de Deus para poder cobrar do seu povo, e elas se levantam por sua conta, eles estão fazendo algo que não vai ter sucesso. Como Senaqueribe, que disse que não poderiam resistir ao seu poder, que eles já tinham destruído muitas coisas, né, do Império Assírio. E naquele mesmo tempo, Deus mandou um anjo e feriu 185 mil assírios. Morreram. Então, quando Deus mandava uma nação estrangeira vir contra o seu povo, era uma coisa. Agora, eles se levantarem por conta deles, Deus estava pronto a proteger, a guardar, a livrar. Efésios 2, 20 e 21, né, também. Deixa eu ler Efésios 2, 20 e 21 antes de dar a lição principal aqui para você. Efésios, capítulo 2, versículos 20 e 21. Vamos lá. Efésios 2, 20 e 21. Diz assim. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. 2, 20 e 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Certo? Então, Efésios 2, 20 e 21. Tá? Não há ninguém que possa resistir o grande poder do Senhor. Não há ninguém. Vamos agora prosseguir aqui, lição principal. O Salmo mostra que as nações e seus líderes se revoltam contra Deus em vão, pois ele é soberano. Não tem como. Os primeiros cristãos aplicam o Salmo à sua perseguição, e no Novo Testamento Jesus é visto como ungido de Deus acima de todo poder e autoridade. Não há nada acima de Jesus. Então, quando você estiver diante de luta, ser professor que está ensinando para os jovens, mostrar para eles confiarem no Senhor, não abrirem mão da sua fé, porque nada acontece que o Senhor não permita. Mas às vezes acontece alguns sofrimentos tristes, tem coisas que a gente não vai entender, mas não podemos abrir mão da nossa fé, porque um dia virá algo perfeito. A perfeição não é aqui. Tá? 3. Rebelião contra Deus é tolice. Há uma lição muito preciosa nesses primeiros versículos, de 1 a 3. Se uma pessoa não servir ao Senhor Jesus e praticar o seu ensino, servirá a outro segundo a sua filosofia. Mateus 6, 24. Não tem como escapar. Ou bem nós servimos a Deus, ou bem nós servimos a nós mesmos. Não tem outro caminho. E servindo a nós estamos servindo ao inimigo da nossa alma. Porque quem se volta contra Deus, quem se voltou contra Deus primeiramente, foi ele. Foi o diabo que se voltou primeiramente contra Deus.
E os demônios que seguiram, né, os anjos caídos que o seguiram, que também, o diabo também é um anjo caído, né? Foi tirado da sua posição por causa da sua rebelião. Então quem segue o caminho da desobediência está seguindo o mesmo caminho que eles. Então não tem como escapar. Liberdade longe de Deus é uma completa ilusão. Não existe liberdade. Jesus diz em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Aí os judeus chegam e falam: mas nós nunca fomos escravos. Primeiro que eles mentiram, tinham sido escravos no Egito, na Síria, na Babilônia. E nesse exato momento que eles estão falando com Jesus, eles estão subjugados pelo Império Romano. Só que Jesus não está falando do Egito, Jesus não está falando da Assíria, Jesus não está falando da Babilônia e muito menos de Roma. Jesus está falando do domínio do pecado. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles estavam achando que Jesus viria para libertar eles do poder de Roma. Ele seria o ungido, o rei que o libertaria. Não, Jesus não veio para libertar do poder de Roma. Jesus veio para libertar do poder do pecado, da culpa do pecado e no futuro da presença do pecado, porque um dia o pecado não fará mais parte da nossa natureza. Infelizmente, quando alguém se rebela contra o Altíssimo, deixando de seguir seus valores, tal pessoa passa a seguir uma série de falsidades e ilusões. Ora, os valores de Deus são eternos, bons e verdadeiros. Então as pessoas que realizam os seus desejos, as suas vontades, elas estão seguindo na contramão da vontade de Deus. Ah, mas o que isso tem a ver? Não tem problema. Não tem problema? Tem problema, porque isso é contra a lei de Deus. Deus não quer isso. Ou eu obedeço a Deus ou eu desobedeço. E se eu obedeço é porque sou filho. Se eu sou filho, tenho direito à vida eterna. Se eu desobedeço, não sou filho. Se eu não sou filho, não tenho direito à vida eterna. Não recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. O que leva um jovem ou uma jovem a deixar de desfrutar do bem espiritual que tem impacto positivo e construtivo na vida terrena para abraçar um estilo tolo e desordenado que só o trará prejuízo? Essa aqui é uma pergunta bem interessante. E por que é uma pergunta interessante? O que faz um jovem abandonar tudo aquilo que está ali para ele, em Cristo, para poder seguir um caminho que vai levar ele para a destruição? É verdade que existem jovens que não conhecem a Jesus, nunca ouviram, não tiveram oportunidade ainda de... Sabe que existe igreja, ouviram falar, mas não tiveram oportunidade de alguém diretamente falar do evangelho para ele de uma forma mais específica nesse caso. Mas tem aqueles que já estiveram, inclusive, no meio do povo de Deus. O que faz um jovem desse querer desanimar, desistir e voltar para o mundo, se entregando aos vícios, aos prazeres, e às vezes está lá embriagado, está drogado? É isso, Deus criou o ser humano para viver dessa forma, está se prostituindo. E não se engane, prostituição não é só uma pessoa que está lá num ponto lá e alguém chega e pergunta quanto é o programa e fecha o programa e paga. Não, 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 não. Prostituição envolve relação sexual fora do casamento. Isso é prostituição. Independente se envolve dinheiro ou não envolve dinheiro. A única coisa que vai ser envolvida, a palavra prostituição é o geral, é o global, e aí vai se classificando: fornicação, solteiro com solteiro, adultério, casado com solteiro ou casado com casado, porque se tem um casado no meio, virou adultério, não tem jeito, mesmo que tenha um solteiro, ainda que queiram falar fornicação e adultério, tudo bem, não tem problema, se você quer classificar assim, não tem problema, mas o adultério tá ali, mas tudo isso é prostituição. Deus criou o ser humano para se prostituir? Não. Ah, mas Deus não criou o ser humano para poder praticar sexo, vida sexual? Sim, mas dentro dos limites estabelecidos, casamento. Agora, por causa do pecado, as pessoas têm desejo e vão realizar isso fora do casamento, com outras pessoas que não é o seu cônjuge. Então, o que leva um jovem a sair da presença de Deus ou abandonar os preceitos de Deus para poder viver uma vida saciando seus desejos? Você acha que ele vai viver melhor do que ele estava vivendo na presença de Deus? Nunca. Ainda que ele possa ter saído revoltado, chateado, aborrecido, como nós estamos vendo aí alguns casos de jovens que estavam aí no meio cristão,
ocupando posições aí, às vezes, cantando, pregando, e aí saíram, e para justificar suas práticas hoje, às vezes querem até falar mal da igreja, e isso é a pior coisa que alguém pode fazer, porque quando se fala mal da igreja, está se falando mal de Jesus. Jesus deixou isso muito claro para Saulo. Por que tu tá me perseguindo? É mais fácil a pessoa assumir, não, eu não quero viver nos prazeres mesmo. É mais fácil, não é o correto, mas ela seria muito mais honesta. Não, eu não quero mais, chega. Eu quero viver uma vida no desejo, eu quero viver uma vida nos prazeres, eu quero realmente, mas não precisa acusar ninguém, apenas segue a vida. Mas por que alguém vai querer seguir a vida nesse sentido se tem a oportunidade de seguir o que Deus quer? Uma vida espiritual. Tantas coisas disponíveis para nós. O Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder aqui, dons espirituais, ser um instrumento de Deus para falar desse grande amor. Quantos jovens têm sido instrumento de Deus para poder levar o evangelho para outros jovens? Porque quando uma pessoa com um pouco mais de idade vai falar para alguém que é jovem, ele vai dizer, o senhor já viveu a vida que o senhor tinha que viver? Agora o senhor está falando de Jesus para mim, deixa eu viver também. Às vezes esse jovem nem sabe que às vezes essa pessoa nasceu num lar evangélico, ele não teve contato com as coisas do mundo diretamente. Mas a nosso dever, Jesus não disse, você que é jovem, pregue para jovem, você que é irmã, pregue para irmã, você que é varão, pregue para varão com a idade que você tem. Não, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essa é a ordem. Isso é importante dizer aqui. Saiba que isso tudo vai trazer prejuízos. Perder a juventude na rebelião contra Deus nunca foi uma boa ideia. O sistema do mundo ignora Deus. E é importante que os jovens cristãos estejam conscientes disso. Não há amizade entre o mundo e Deus. Sistema, mundo-sistema, não criação. Sistema, estamos falando aqui do sol, da lua, das estrelas, do mar. Não, não é esse mundo. Nós estamos falando de um mundo-sistema. As práticas, as leis injustas, tudo isso, sistema. Não há amizade entre o mundo e Deus. Tentar se tornar amigo do mundo é uma forma de rebelião contra ele, contra Deus. Olha o que diz 1 João 2,15. Não ameis o mundo, sistema, práticas, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não há como amar o mundo, praticar as coisas do mundo e dizer que ama a Deus. Ah, eu amo a Deus. Não ama. O texto diz, você não ama. É a Bíblia que diz. A pessoa pode espernear, pode saltar, pode gritar, pode até falar palavras que não deveria falar, mas a Bíblia continua sendo ela, a palavra de Deus. Ela é a inerrante palavra de Deus. Então, infalível palavra de Deus. Então não tem como contestar. Olha o que diz Tiago 4,4. Olha como é que Tiago trata pessoas que amam o mundo. Adúlteros e adúlteras, aqui é adultério espiritual. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então não tem como alguém ser cristão, você ser um jovem cristão, e aí quando sai do templo, tá lá no meio dos colegas de escola, no meio dos colegas de faculdade, ou das colegas de faculdade, ou tá lá no meio do momento de lazer, e tem práticas mundanas, por causa que vai se assemelhar àquele que não serve a Deus. Não, não pode. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Foi tratado disso aqui na lição passada, Salmo 1. Não assistiu? Assista, é importante. É importante. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago está perguntando. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, as pessoas que estão no mundo que não servem a Deus estão como inimigas de Deus, porque elas estão na contramão da vontade de Deus. Mas quando elas vêm para a presença de Deus, agora não há mais nenhuma condenação. Não há mais inimizade contra Deus. Mas como é que um cristão ele vai se comportar amando o mundo? Ele está se tornando inimigo de Deus. Qual a lição principal desse terceiro ponto? A rebelião das nações. A lição principal é que a liberdade longe de Deus é uma ilusão e que seguir os valores de Deus é eternamente bom e verdadeiro. A rebeldia contra Deus só trará prejuízos e perder a juventude na rebelião nunca é uma boa ideia. Então, essas lições principais que eu coloco no final de cada ponto
você pode baixar o infográfico dela lá na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo, você desce, tem 2 links para download. Tem um link de download para você baixar os PDFs, daqui a pouco eu vou colocar aqui para você. E tem o link de download para você baixar o infográfico. Você vai clicar no link separado. E eu também estou colocando no comentário afixado. É o primeiro comentário daquela lição. Não tem ninguém em cima daquele comentário. Porque conforme vocês vão comentando, o comentário vai subindo. O seu vai ficando antes. Aí alguém comentou depois de você, ele fica em cima. Não, ninguém vai ficar em cima desse comentário afixado. Mas se por acaso você não achar no comentário afixado, porque eu só posso colocar o comentário depois da publicação da lição, e nem sempre eu estou disponível no momento que é publicado, porque o vídeo é gravado com antecedência, então ele já fica programado para poder ser publicado. Você vai na descrição que lá vai estar o infográfico. Para você, para quê? Para você baixar e mandar para os alunos, mandar para as pessoas. É a lição principal de cada ponto da lição. É muito importante. Eu estou observando se as pessoas estão fazendo uso. Se fizerem uso, eu vou continuar fazendo. Se não fizerem uso, eu realmente vou deixar de fazer, porque nós temos outras coisas para priorizar. Bom, agora falando dos PDFs, tá? Se você deseja baixar o PDF gratuito aqui dessa aula ou de qualquer outra aula aqui do canal, tá? Qualquer outro vídeo, e você pode fazer isso seguindo o vídeo aí. Preste atenção no que eu vou mostrar, ou você pode ser membro do canal e você também vai ver como fazer. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os 2 botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie o meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem a possibilidade de fazer o download gratuitamente seguindo o que você viu aí no vídeo, não tem como errar. Ou você pode ser membro clicando no botão aqui na descrição, seja membro, e você vai ter lá a opção de assinar mensal, R$ 14,99, R$ 15, trimestral, semestral. Agora, se você assinar anual, em vez de pagar R$ 14,99, R$ 15, é R$ 10, né? Você tem quase R$ 60 de desconto. Então, você pode ser membro e baixar tudo num único lugar e ainda poder baixar as aulas em PowerPoint, nesse caso. Tanto a EBD adulto quanto a EBD jovens, nesse caso. Pastor, não tenho recurso, não posso, gostaria de semear, então baixe gratuitamente, ore por mim e eu aproveito. Já se inscreveu no canal? Então agora pare aí e se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, tá? Deixa um like no vídeo e também divulgue o canal. É só você clicar, ir no canal e clicar lá em compartilhar. Você pode compartilhar esse vídeo, mas você também pode compartilhar o canal, né? Você vai na página principal, tem lá o botão, você pode compartilhar nas redes sociais, no seu WhatsApp, para as pessoas do grupo. Faça isso, outras pessoas podem ser alcançadas. Vamos lá, tópico 2. No tópico 2 nós vamos tratar dos seguintes pontos. Como Deus contempla a rebelião dos homens. O ungido do Senhor regerá ao mundo todo, e todos prestarão contas. Vamos lá. Como Deus contempla a resposta, não é rebelião, tá? Desculpe. A resposta não é rebelião. Aqui não é resposta não, tá? É como Deus contempla a rebelião dos homens. Da onde eu tirei, na hora que eu copiei, entrou como resposta, mas não é resposta, tá? É rebelião. Na hora que você for dar a aula, se você for usar o slide, não esqueça de fazer essa correçãozinha, porque isso já foi enviado, tá? Para vocês poderem baixar.
No versículo 4, temos uma resposta de Deus num tom de desprezo e escárnio. Típicas expressões da natureza humana. Então, preste atenção. No versículo 4, temos uma resposta de Deus num tom de desprezo e escárnio. Típicas expressões da natureza humana. Então, Deus se expressa de uma forma que nós podemos também compreender. Deus responde com humor e desprezo à conspiração enfurecida da terra. Os líderes e pessoas que ignoram a existência de Deus não representam uma ameaça para ele, pois nenhum conselho ou plano pode prevalecer contra o Senhor. Se alguém te ameaça, você fica ali, né, preocupado ou de repente enfurecido, achando que vai fazer acontecer, né, se sente pressionado. Deus não. Deus está acima de tudo e de todos. Por isso ele é altíssimo. Ele é onipotente. Ele é o todo-poderoso. É muito comum essa linguagem na Bíblia, denominada em teologia de antropopatismo, tá? Ou seja, atribuição das paixões humanas a Deus. Então, quando se atribui alguma paixão humana a Deus, coisas que nós sentimos a Deus, isso chama-se na teologia, só para entender, antropopatismo, tá? Isso está em Gênesis 6:6, e Deus se arrependeu. É uma forma do homem compreender que houve uma mudança de disposição. Deus havia criado o homem por causa do seu pecado, Deus agora vai destruí-lo. Então, a palavra arrepender é mostrar que Deus vai dar ali um basta, mas vai continuar com uma aliança com Noé e sua família. Então, para que o homem, nós, possamos entender o que aconteceu, usa-se o termo arrependeu. Agora, em si, Deus não tem como se arrepender. E você vai dizer assim, por quê? Porque um ser que conhece o futuro não tem como se arrepender. Porque só se arrepende quem é pego de surpresa. Quem não sabia o que aconteceria. Porque se você sabe uma coisa que vai acontecer, que vai ser ruim, você não vai fazer. Você vai deixar de fazer. Você vai se desviar daquilo. Mas aí, Deus sabe o futuro e no meio do caminho está escrito assim, e Deus se arrependeu de fazer o homem. Por que ele se arrependeu? Ele mudou de disposição. Essa seria uma palavra muito bem colocada. Deus muda de disposição por causa de quê? Por causa do pecado do homem. Se o homem não tivesse aquele pecado proliferando do jeito que estava, Deus não tomaria a atitude que tomou. Mas já que ele fez o que estava fazendo o homem, o ser humano, a raça humana, então Deus vai e resolve destruir. E o termo usado para tomar essa atitude é arrependeu-se, tá? Então isso aqui é apenas uma forma de compreensão dos sentimentos humanos para Deus. Essa figura de linguagem nos ajuda a compreender as verdades eternas da Bíblia de acordo com a nossa capacidade, senão a gente não teria como compreender. Então Deus está olhando para a rebelião humana, zombando dela porque ele mesmo falará aos homens no derramamento da sua ira. Uma forma de Deus, quando Deus trazia juízo sobre alguém, algum povo, era uma forma de Deus estar falando, eu estou contra vocês. Deus não precisa lutar contra o homem, já que sua simples palavra é suficiente para derrotar qualquer poder humano. Ele pode esperar até que a fúria dos povos alcance seu ápice, para então falar e agir contra eles. Essa passagem nos ensina que Deus não necessariamente responde à rebelião do homem imediatamente, mas espera o momento certo para agir. Quando você vai para o livro de Gênesis, no capítulo de número 15, deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Eu vou mostrar isso com exemplo bíblico. Gênesis, capítulo de número 15, se não me falha a memória, acho que é versículo 16, mas vamos ver se eu estou certo mesmo. É isso mesmo. Deus está fazendo promessa para Abraão, e olha o que ele diz no versículo 15 e depois no 16. Gênesis 15, 15 e 16. E tu irás a teus pais, em boa velhice, e será sepultado. E a quarta geração, porque Abraão já estava na terra prometida, mas como é que ele ia tomar posse da terra? Não tinha como. Por que não tinha como, pastor? Não tinha geração. Tinha que passar anos até a geração ser formada. Então ele está dizendo que Abraão vai morrer e a quarta geração tornará para cá. Então ele já estava na terra. Só que na quarta geração é que eles vão vir. E eles vão vir de onde? Lá do Egito, tá? Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Sabe o que isso aqui nos faz entender? Que Deus tem uma medida para depois ele trazer juízo. Só que eu não conheço essa medida e nem você.
Então não caia na besteira de dizer assim, então eu vou fazer porque Deus ele vai ter paciência. Eu não sei o tempo da medida. Aqui nesse caso, passaram-se mais de 400 anos. Talvez, mais ou menos. Mais ou menos isso aí. Que o povo só no Egito ficou 430 anos. 400, 430. Então, mais de 400 anos eu posso falar sem medo. E aí? Até que chegou a medida da injustiça daquele povo. Deus, quando vai trazer juízo, ele vai trazer juízo dentro de algo mostrando que ele esperou, ele teve paciência e não houve arrependimento. O povo não se arrepende. Quanto tempo passou até chegar a época de Noé para Deus resolver destruir tudo? Deus não poderia destruir tudo bem antes? Mas não. Quanto tempo está se passando agora? Quanta impiedade tem aí nesse mundo? Quantas coisas, quantas maldades? Nós não temos a menor ideia das coisas perversas que vão acontecendo. Se nós tivéssemos condição de observar isso de perto, se abrisse uma tela diante de nós e nós começássemos a olhar, muitos de nós talvez até não aguentaria as imagens e cairia duro, infartando, ou qualquer outra coisa a mais. Muita coisa. E por que Deus não termina logo e não volta Jesus para buscar o teu povo? Porque Deus tem o seu propósito e nós não podemos ir contra esse propósito. Mas eu não entendo que propósito é esse. Não vai entender. Como é que a criatura vai entender o propósito do Criador? Não tem como. Entenda isso, tá? Então, não necessariamente Deus traz juízo na hora que nós achamos que deve trazer. Às vezes pode passar um tempo, um bom tempo, mas nada ficará impune. Os homens não podem fazer nada contra a soberania divina. Nada. Deus ungiu seu rei sobre o monte Sião, isto é, o monte de sua santidade, onde está o santo templo. Está no versículo 6 de Salmo 2. Lembra quando foram prender Jesus? Jesus passa ali na agonia do Getsemane. É bom, né? Estamos dando aula para jovem. Você que é professor, então é bom botar os versículos aqui para você mostrar, para pedir para eles abrirem. Eles são bem participativos. Então deixa eu colocar aqui, Mateus capítulo 26, se não me falha a memória. Esses textos aqui eu não preparei. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou tentando ser o mais próximo possível. Jesus está ali no jardim do Getsemane. Deixa eu colocar aqui, né? Indo a segunda vez, orar. Tá. Jesus é preso, é aqui que eu quero. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas, porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha dado um sinal dizendo que o que eu beijar, esse o prendei. Logo aproximando de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Aí, quando nós vamos para o versículo de número 53, que Pedro tinha cortado a orelha de um dos soldados, diz assim... Então, 52. Então Jesus disse: mete no teu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada morrerão. Ou pensa tu que eu não poderia agora orar a meu pai e ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Uma legião, segundo consta, 6.000. Mais de 12 legiões de anjos. Imagina isso. Agora, o interessante aqui, sabe o que é? É que Jesus tem todo o poder. Só que agora eu quero mostrar um texto paralelo a esse de Mateus 26. João 18, versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse: a quem buscai? Responderam a Jesus do Nazareno, e disse Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Era isso que eu queria mostrar aqui também. Recuaram e caíram por terra. João 18, 6. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E ele disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscai a mim, deixai ir a este. Então, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então você vê que quando eles dizem:
Jesus diz, sou eu, eles caem por terra. Não tem ninguém que pode resistir à soberania de Deus. Deus ungiu o seu rei sobre o Monte Sião, isto é, o monte da sua santidade, onde está o santo templo. Jesus é o Senhor. A soberania de Deus governa a história e ele tem o poder de exaltar e humilhar reis e reinos. Foi isso que ele fez com Nabucodonosor. Ele humilhou, porque ele achou que ele era alguma coisa. Assim ele levantou Davi, também levantou o Messias, o rei dos reis, cujo trono é eterno e nunca será abalado. O reino de Davi teve fim, o de Jesus não terá fim. Não por acaso o Novo Testamento apresenta a passagem que revela essa mesma relação entre Jesus e o Pai. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Marcos 10, 40, João 13, 20. Qual é a lição principal aqui? Deus é soberano e nenhum plano humano pode frustrar seus propósitos. Bastou Jesus dizer, sou eu, foi tudo no chão. Então, se Deus quiser, ele termina com tudo. A rebelião humana é insignificante perante a santidade divina. A unção do rei sobre o Monte Sião é uma figura que aponta para Jesus como ungido de Deus. 2. O ungido do Senhor regerá o mundo todo. Versículo 7 remonta um oráculo, um ensinamento divino ou uma profecia em que é dito ao ungido do Senhor, tu és meu filho, hoje te gerei. Essa expressão tem a ver com o herdeiro da casa de Davi para sempre. Tá? No sentido de um herdeiro. Não que Jesus foi gerado nesse sentido. 2 Samuel 7, 13 e 14. 2 Samuel 7, 13 e 14 diz assim, este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Não estava falando de Salomão. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com uma vara de homens e com açoite de filhos de homens. Deus não rebate. Aí você vê que partes aqui se encaixam para o rei terreno. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homens. É por isso que nós temos que entender que o Salmo, ele tanto estava falando para um rei da época, como também daquela época, daquele momento, como também estava apontando para o próprio Jesus. Deus não debate, nem consulta. Ele decreta. Homem não decreta, quem decreta é Deus. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas dizendo aí, eu determino, eu decreto, eu mando, faz, acontece. Se o Senhor não estiver por trás daquilo, ele não estiver debaixo de uma ordem divina, nada acontece. Porque eu não decreto nada, quem decreta é Deus. Isso significa que o reinado do Messias é estabelecido por um decreto eterno de Deus. No Novo Testamento, o autor aos Hebreus desenvolve a messianidade de Jesus a partir dessa mesma expressão. Lemos aí Hebreus 1:5. Nesse caso, Deus dará por herança as nações ao rei. Versículo 8. E o ungido destruirá com vara de ferro os rebeldes e seu reinado será de justiça. Então não está falando do rei daquela época. Está falando realmente de um rei além da época. Ainda que o rei da época pudesse fazer algumas coisas que estão ditas aqui, seria um reino eterno. Então estava falando de Jesus. A promessa mencionada está relacionada à redenção, pois Cristo morreu para comprar com seu sangue aqueles que são de todas as tribos, línguas, povos e nações. Apocalipse 5:9. Aí você vai dizer, a promessa mencionada está relacionada à redenção. Que promessa? Essa questão, quando é dito aqui, que vai dar a ele as nações, por herança as nações. É essa promessa, tá? A vara era utilizada tanto como um cajado para guiar o rebanho, quanto como uma arma para protegê-lo dos assaltantes. Tem vários textos aí para provar isso, né? A tua vara e o meu cajado me consolam. Ela acabou se tornando um símbolo de governo, representado pela palavra cetro. Gênesis 49:10. Sendo assim, não sendo mais apropriado a esse papel no contexto de um rei. Quando se fala de um rei, vai falar de um cetro. Lembra do rei Assuero? Se o rei não apontar o cetro dele, quem entrar morre. Esté disse. Se não apontar, morre. Mas ele apontou e ela pôde entrar. Então o rei ele tinha um cetro que fala sobre governo. Qual a lição principal aqui desse ponto? O ungido do Senhor regerá o mundo todo. Jesus é o Filho de Deus
e ungido, o herdeiro da casa de Davi, que receberá como herança as nações e estabelecerá um reinado justo. Nações aqui, aqueles que tiver o aceitado como Senhor e Salvador. 3. Todos prestarão contas. Deus ri das artimanhas dos homens aqui da terra, porque todo poder vem dele. Os homens que arrogam para si orgulho e soberba e ao mesmo tempo buscam a rebelião contra o Altíssimo estão fadados ao fracasso. Não tem como alguém lutar contra Deus e vencer. Ele vai perder sempre. Foi Deus que lhe deu a vida, é Deus que lhe tira a vida. Não há como vencer de Deus. É simples assim. Os homens que querem desobedecer a Deus preferem dizer que Deus não existe. É mais fácil do que ter que encarar a realidade de um juízo. Então eles vão dizer que Deus não existe. Mas falando que Deus não existe, isso não muda nada no sentido do que vai acontecer. Porque todos terão que comparecer diante do Senhor. Da mesma forma que eles foram dotados de poder, podem perdê-lo a qualquer momento. Daniel 2:21, que diz: ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Nabucodonosor, num belo dia, diz: essa é a Babilônia que eu edifiquei. Daqui a pouco ele perde a consciência e fica como um animal. Cresce nele pelos, uma coisa terrível. Quando você vai para Daniel 5, também você vê o seu filho, que estava no reino, como rei, ele fazendo orgias com os utensílios da casa de Deus. E aparece uma mão e escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, ou Parsim. Pesado foste na balança e achado em falta, e o seu reino será dividido entre os medos e persas. E naquela mesma noite isso aconteceu. Deus, ele tem poder de mudar a circunstância. Levanta um, abate um, levanta, é abatido. Para Deus não há nada que não possa ser feito. Só que a igreja, ela precisa aprender a depender mais de Deus. Nós, como igreja, precisamos depender mais de Deus. Botar nosso joelho no chão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está esperando uma dependência, um reconhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados. E aí algumas coisas Deus pode mudar. Porque para Deus não há impossível. Por isso precisamos andar em humildade e mansidão, como Jesus ensinou, está em Mateus 11:29. A soberba e a arrogância humana só levam ao caminho de perdição. Não adianta, a pessoa pode ser soberba aqui. Ela pode humilhar pessoas, ela pode desfazer de pessoas, mas ela terá que prestar contas diante de Deus. E a sua arrogância diante de Deus não vai dizer nada. A palavra de Deus mostra com clareza que seja quem for, um dia todos estaremos diante do juiz para prestar contas de todas as nossas ações. Romanos 2, versículos 6 e versículo 7. E eu quero colocar na tela para você. Romanos 2, versículo 6 e versículo 7. Vamos colocar aqui na tela. Diz assim. Olha aí. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Versículo 8 diz: mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então tem dois tipos de atos que Deus vai realizar: para os obedientes e para os desobedientes. E quando fala daqueles que fizeram boas obras, não é que a pessoa vai ser salva pelo que ela está fazendo. Ela faz aquilo porque ela é salva. Uma vez em Cristo ela foi mudada de posição, agora ela é um pecador arrependido, filho de Deus, e agora ela tem direito a uma herança, vida eterna. E ela também tem uma nova conduta, ou seja, praticar boas obras. E tudo será feito de acordo com a reta justiça divina. Romanos 2, 14 a 16. Tá aí, ó. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, mostrando que tem uma
Deus colocou na consciência do homem o que é certo e o que é errado, mas ele não quer ouvir. Agora, o que é certo e errado na consciência não o salva, ele precisa aceitar Jesus. Saber o que é certo e errado é uma coisa, ser perdoado dos seus pecados é outra. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. Tá vendo? Eu acabei de dizer. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Qual é a lição principal desse último ponto? Todos prestarão contas. Todo poder vem de Deus, e aqueles que se rebelam contra ele estão fadados ao fracasso. Devemos andar em humildade e mansidão, pois a arrogância humana leva à perdição. Todos prestarão contas diante de Deus e tudo será feito com reta justiça divina. Deus não é injusto. Deus julga cada um segundo a reta justiça. Bom, que tal uma arte digital para o evento da sua igreja? Olha, esse congresso de jovem que está chegando aí, congresso de adolescente, congresso de irmãs, festividades, ou você que tem um negócio próprio, preste atenção aqui. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então você tem aí a Manhãs Artes Digitais, um valor bem acessível, R$19,90, a partir de R$19,90. Essas artes passaram aí. E você tem aí o WhatsApp. Entre em contato, eu acredito que você vai ficar satisfeito. Bom, tópico 3 para encerrar, um chamado à rendição e submissão. Tá? No primeiro ponto, um chamado aos reis da terra. 2, se curvando ao Filho. E 3, Jesus é o rei e... Jesus é rei e Senhor? É uma pergunta. Um chamado aos reis da terra. O último bloco do Salmo, o estrofe, traz um chamado à rendição completa. Agora, pois, o rei, ó reis, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Então tá chamando. Não sejam imprudentes, não sejam rebeldes, ouçam. É uma oportunidade dada às nações para reverter seus caminhos tortuosos. Isso aqui fala da graça, tá? Esse chamado lembra muito o convite de sabedoria que lemos no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Ademais, o chamado também é para servir a Deus com temor e tremor, versículo 11. Por isso a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está em Provérbios 1:7. Os governantes da terra devem se submeter e obedecer ao Messias de Deus, em vez de conspirar contra ele, pois a guerra do homem contra Deus é fadada ao fracasso. Já falamos. É melhor render-se alegremente, ser prudente e ensinável. Está pronto a aprender. Qual a lição principal desse primeiro ponto aqui? Um chamado aos reis da terra. Os líderes e governantes da terra devem se submeter a Deus e buscar a sabedoria divina. É um chamado para servir a Deus com temor e reconhecimento de sua soberania. Deus é soberano. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e do conhecimento. 2. Se curvando ao Filho. Aquele que se arrepende da rebelião contra Deus e o seu ungido deve se submeter ao Altíssimo e a seu Filho. Beijai o Filho, versículo 12. É uma homenagem de submissão ao senhorio do Filho. Quem assim proceder será poupado da ira vindoura. Certo? Tem que aceitar Jesus agora. Por isso é feliz e realizado quem se refugia e confia no Filho, que é o versículo 12. Assim o Salmo encerra exatamente com o convite de cultivar a confiança no ungido do Senhor. Ou seja, fé. O Novo Testamento nos orienta a olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12:2. As nações rebeldes têm a oportunidade de encontrar esperança através da submissão, que é um convite, não um ultimato. A graça de Deus se manifesta claramente no final. Então, está sendo feito um convite para eles serem submissos. Uma coisa que o pecado trouxe para a natureza humana foi a insubmissão. Quando o homem, a mulher, resolve
porque tava lá, a mulher viu que era boa para dar entendimento, e outras coisas mais, o texto diz lá quando ela olha, ela está desejando ali uma autonomia, uma independência de Deus. E Adão segue o mesmo caminho. Então o pecado trouxe uma independência, um ar, né, na verdade, porque todos têm que depender de Deus, mas um ar no coração humano de independência, de autonomia. Apesar de depender de Deus, mesmo uma pessoa que diz que não crê em Deus, não acredita em Deus, uma pessoa que até pode colocar palavras torpes contra Deus, ele necessita de Deus. A vida quem deu a ele foi Deus. O ar que ele respira, quem dá a ele é Deus. Então ele precisa de Deus mesmo que ele não admita isso. Isso é consequência do quê? Da natureza, do pecado original, a natureza pecaminosa que está no ser humano. Então, a natureza pecaminosa quer que a gente seja autônomo, independente. E aí, o texto diz que eles são convidados à submissão. E submissão tem a ver com sabermos que Deus é uma autoridade, que devemos nos submeter a Ele por amor, em obediência e dependência. Nós somos dependentes de Deus. É isso que Deus se agrada. Imagine Deus ter criado o homem e o homem dizer, eu não preciso de ti pra nada. E Deus está tendo paciência. E ele está falando, não preciso de ti pra nada. E Deus está tendo paciência. E o homem não fala que não precisa de Deus pra nada apenas falando. Ele pode também estar falando isso através das suas atitudes. Quando ele não liga para Deus pra nada. Quando ele está aí para poder realizar os desejos da sua carne, né? Da natureza pecaminosa, que a carne aqui é a natureza pecaminosa, ele está dizendo, sem palavras, que não precisa de Deus, que ele se satisfaz nessas coisas, quando na verdade Deus nos criou para nos satisfazermos nele. Deus seria a nossa satisfação, só que o pecado trouxe uma insatisfação, e nós não estamos satisfeitos em Deus, nós queremos ser satisfeitos nas coisas, em nós mesmos. Buscamos satisfações em nós mesmos, quando na verdade nós deveríamos buscar satisfação em Deus. Então você jovem, você professor que está dando aula, diga isso para o jovem. Por quê? Porque lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Nós temos um texto aqui que vai ser dito. Lição principal: devemos nos arrepender da rebelião contra Deus e submetermos ao Senhor e ao seu Filho, tendo confiança no ungido do Senhor. Aqueles que o fazem serão poupados da ira vindoura e serão felizes e realizados. Jesus é Rei e Senhor? É uma pergunta. Vamos lá? De maneira geral, o Salmo nos ajuda a refletir a respeito da completa rendição e submissão a Jesus. E aí eu vou colocar aqui na tela. Eu quero colocar aqui, porque já que nós estamos falando para jovens, eu sei que esse texto já foi citado em outra aula, mas eu preciso colocar aqui para gente. Vou colocar aqui em Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 9. Olha o que diz. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Vamos ler isso aqui numa NTLH? Tradução na linguagem de hoje. Jovem, aproveite a sua mocidade, seja feliz enquanto é moço, faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa, Deus julgará por tudo que você fizer. Então, você quer aproveitar a mocidade? Quer ser feliz na visão humana? Tá? Quer fazer tudo que vem no seu coração? Vem juízo. Deus julgará. O que você está fazendo é para a glória de Deus? NVT. Jovem, alegre-se em sua juventude. Aproveite cada momento. Faça tudo o que desejar. Não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá conta de tudo o que fizer. Então, você pode... Preste atenção nisso aqui. Você pode aproveitar a sua mocidade? Sim. Você pode participar de um lazer? Sim. Em conformidade com as coisas da palavra? Sim. Agora, você precisa analisar o seguinte. O que você está fazendo é para a glória de Deus? O que você está fazendo pode ser dito que é em nome de Jesus? Então passe pelo filtro da palavra. Temos que nos render a Jesus e ser submissos a Ele. No mundo de hoje, submeter-se e render-se a Jesus não é um desafio fácil.
Isso significa fazer dele o rei do nosso coração. E, infelizmente, as pessoas têm feito de si mesmo o rei. O rei do seu coração é ele mesmo. São as coisas que ele não pode ficar sem. Coisas que ele acha que satisfaz a ele. E está sempre um vazio para aqueles que não servem a Jesus. Tem um vazio. E para aqueles que servem a Jesus, que estão na desobediência, também fica um vazio. Porque a única coisa que pode preencher esse vazio é a presença de Deus, é o relacionamento com Deus. Aqui é que acontece a verdadeira batalha. Quando Jesus deve ser o rei do nosso pensamento, do nosso sentimento e da nossa vontade. Mente, emoções e vontade, as três partes que englobam o ser humano. Razão, emoção e vontade. Jesus tem que comandar tudo isso. O que você pensa, o que você sente e o que você faz. Vou novamente falar. Jesus precisa comandar tudo isso. O que você pensa, razão. O que você sente, emoção. E o que você faz, vontade. Você está tendo vontade de fazer o quê? É agradável a Deus? Já pensou, analisou, meditou na palavra para ver se isso é possível ou não é possível? Quando o nosso Senhor se torna rei no nosso mundo interior, dentro de mim, o mundo exterior é completamente ordenado. Porque aí você não olha o mundo com uma visão do mundo. Você olha o mundo pela visão das Escrituras. E aí você sabe o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Porque você sabe que se você fizer aquilo, aquilo vai contra o Senhor que você ama. E você não quer entristecer a Deus. Você não quer pecar contra Deus. Quem peca contra Deus, quando a gente se arrepende, arrependimento não se pensa na consequência do que fizemos. No sentido de consequência do que nós podemos sofrer. Mas sim de quem ofendemos. Deus. O pecado ofende a santidade de Deus. Então, quando eu me rendo a Jesus, quando Jesus controla a minha razão, meus pensamentos, a minha emoção, o que eu sinto, e a minha vontade, aí tudo é feito de forma diferente. Porque eu vejo o mundo de outra forma. Mas isso tem que começar de dentro para fora. E para que comece de dentro para fora, eu preciso buscar um relacionamento através de ler a palavra, querer praticá-la, ler com a intenção de praticar. Não ler por ler. Tipo, já cumpri meu dever, já li aqui meu versículo do dia, já li aqui meu capítulo do dia, tá tudo certo. E aí? Você aprendeu o quê? Não, eu só li. Você pode ler a Bíblia, então, no ano 10 vezes, 5 vezes, 3 vezes, 1 vez. E não vai fazer nenhuma diferença. Você não está lendo para praticar, tem que ler para praticar. Orar. Isso vai construindo um relacionamento. Você vai falando com Deus. Você vai vendo coisas na palavra que você não está cumprindo e você vai passar a orar em cima daquilo. Senhor, eu aprendi isso aqui na tua palavra e eu não estou cumprindo. Me ajuda, Senhor. Me transforma, me muda, me enche. Deveríamos ter mais desejo de ser cheios de Deus. Entretanto, quando ele não é rei da nossa vida interior, a exterior fica completamente desordenada e a gente faz tudo o que quer com a nossa boca, com as nossas mãos, com as nossas pernas, com outras partes do nosso corpo. Por isso o Salmo nos ajuda a refletir a respeito de não lutarmos mais contra o reinado de Jesus em nós. Deixemo-lo reinar, então seremos verdadeiramente livres. Sabe quem é livre? Quem Jesus está reinando. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, João 8,36, verdadeiramente sereis livres. Pare de lutar. Deixe Jesus reinar. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer agora é: Jesus está reinando no seu coração? Jesus está reinando no centro da sua vida? Ou o negócio com Jesus é só na hora do culto e depois volta tudo ao normal? Para quem é jovem, então, precisa se falar isso muito. Não só o jovem, mas já que a aula é para jovem. Quem reina na sua vida? Lição principal. A lição principal do Salmo, nessa parte, é a importância da completa rendição e submissão a Jesus como rei de nossas vidas. E o que pode ser um desafio em um mundo que valoriza a independência e o controle próprio, tá vendo? Quando deixamos Jesus reinar em nosso mundo interior, o mundo exterior se ordena e somos verdadeiramente livres.
Os judeus no tempo de Jesus, Jesus está falando do amor de Deus para eles e eles não querem aceitar. Dizendo que ele é o Salvador e eles não querem aceitar. Eles estavam como escravos. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Quem faz a sua própria vontade é escravo de si mesmo, é escravo do pecado. Mas Jesus quer libertar. Talvez você esteja assistindo essa aula e você ainda não aceitou Jesus. Levante a sua mão para Cristo, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Faça como outras pessoas já fizeram. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e não deixe de estar lá. Que Deus possa fazer uma grande obra na sua vida. Conclusão. O Salmo 2 tem uma ligação muito profunda com o reinado messiânico do Senhor Jesus. Ao longo dos séculos, os cristãos sempre leram esse salmo com vista ao reino messiânico do Senhor Jesus. Haverá um tempo em que o reino do Senhor será plenamente estabelecido neste mundo. Todavia, ele pode ser experimentado agora por meio do reinado de Cristo em nossos corações. Então, por hora, não há um reinado literal, pleno, mas Jesus reina em nós. Isso já é maravilhoso. É tempo de deixar Jesus reinar dentro de nós. Jesus está reinando dentro de você. Pergunte isso para o seu aluno. Faça ele refletir. Tá? Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição. Lição de número 4, 23 de abril de 2023. O bom pastor está comigo. É o Salmo 23. Tá? E eu quero fazer um anúncio aqui para vocês rapidamente. Quem sabe você quer fazer aí um estudo, né? E aí eu tô indicando aí cursos que eu indico, seminário teológico, como estudar a Bíblia, teologia sistemática, aconselhamento familiar, terapia das emoções e muito mais. Então você pode aí, eu posso colocar aqui na tela, ó, e aí você pode acessar aí o link que tá na descrição, na descrição desse vídeo, tem logo no início da descrição, tem o link. E aí basta você acessar e aí você vai descendo. E se você gostar de algum, você clica, se inscreve. Muitos desses cursos aqui tem o módulo grátis, você se inscreve gratuitamente. E se você gostar, você pode aí depois fazer a sua matrícula efetivando, né, o pagamento. E você com certeza no final terá um certificado e vai ser muito bom para você. Então eu indico aí os cursos da Faculdade Vitória em Cristo. Bom, quero agradecer você que ficou até o final. Quero também louvar a Deus pela vida. Tem jovens aqui me assistindo. Eu li um comentário de um jovem de 14 anos, né? Ele estuda com o pai e tudo. E ele estuda aqui a lição de jovens, 14 anos. Né? Glórias a Deus. Se tem mais jovens aí me assistindo, eu quero pedir a você para botar no comentário aí que você está me assistindo. Bota o seu nome aí, bota a sua idade, tá? Jovens, você que é jovem. Eu sei, eu também sou um jovem, tá? No bom sentido, mas não, eu tô falando de juventude mesmo. Aqueles que estão na faixa etária para estar estudando a revista de jovens, tá? Por favor. Se você é jovem, coloque aí. Já tem um que colocou o nome lá, 14 anos, ele disse. Pastor, tem 14 anos, fiquei tão feliz. Tem mais jovens? Então coloque aí, por favor. Coloque seu nome, sua idade e de que lugar do Brasil você está me assistindo. Qual estado brasileiro você está me assistindo? Agora, você que também está acompanhando aí a lição, comente o que você achou dessa aula sobre Jesus reinando, Jesus como o Messias, o reinado do Messias. Lembrando que um dia vai vir a perfeição, mas aqueles que não reconhecerem Jesus não participarão desse reinado. Então, coloque aí o que você achou da aula, de que lugar você está, se está dentro do Brasil, fora do Brasil, tá? Será importante também. Vamos nesse momento fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade aqui dessa aula. Senhor, que o Senhor possa reinar nos nossos corações, enquanto o teu reinado não chega, Senhor, para ser eterno, mas que nós venhamos, Senhor, se submeter ao Senhor, ao teu reinado, ao teu senhorio, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos dar força. Abençoa essa aula, que os professores possam ministrar elas cheios de ti. Enche eles do teu Espírito Santo. Me enche do teu Espírito Santo. Senhor querido, enche os alunos do Espírito Santo também. Estamos precisando ser cheios do teu Espírito Santo. Continua nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Eu estou deixando na próxima tela aí alguns vídeos de recomendação. E nesse momento nós vamos encerrar a nosso programa de agora, nesse momento,
com a bênção apostólica. Afinal, aqui tem oração, tem ensino da palavra, tem oração no final e vamos encerrar com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.